Exatamente. O grande desafio são os transtornos de personalidade. Por quê? Porque a pessoa não identifica que é algo estranho a ele. E você tratar uma coisa para uma pessoa que ela acha que não é estranho... Na verdade, nós chamamos de assumir, né? Aí a linguagem do leigo, vamos assumir? E a pessoa não acha estranho. E sim. Então, como que nós vamos fazer isso, né? Aí, para a pessoa chegar na terapia, então, por que ela chega? Porque ela está tendo prejuízo em alguma área da vida dela. Seja no trabalho, que ninguém está suportando, talvez, mas mais afetivo. Aí ela vai. Mas ela vai não porque ela acha que tem problema. É porque o mundo tem problema. Então, quando ela está tendo um problema, um prejuízo, ela vai. E aí a terapia do esquema vai tentar mapear com essas pessoas, né? Se determinados comportamentos afastam ou aproximam ele do sentido de vida dele, para ele entender. Mas é uma tarefa árdua, né? Mas possível. Mas com a TCC clássica você não consegue tratar. Jaque, vamos fechar com tomadas de decisões. Como está sendo esse tipo de atendimento no seu consultório? Nossa, Érica, é uma coisa muito delicada e que está tendo, assim, causando muita angústia na pessoa. Porque envolve, primeiro, a imprevisibilidade com relação ao resultado. Quanto mais as pessoas estão ansiosas, mais elas querem uma certeza de um resultado, e alguns nós não teremos. Ninguém vai ter. Como, por exemplo, eu vou dar algum exemplo aqui para você ver. Então, as pessoas têm uma necessidade de um resultado previsível para tomar a decisão correta. Porque o grande medo é, e se é um pensamento ansioso, e se eu não casar com essa pessoa e me arrepender lá na frente? Que garantia eu vou ter disso? Nenhuma. Ninguém tem. Então, quando vamos trabalhar com tomada de decisão, e eu estive no Rio Grande do Sul, no último congresso da terapia do esquema, do Congresso Weiner, o criador da técnica, um senhorzinho, né, americano, ele demonstrou no palco aquilo que a gente vê nos livros. Então, assim, só aquilo ali valeu cada segundo que eu estava lá. A tomada de decisão, ela envolve, eu falo assim, caixinhas diferentes dentro da nossa cabeça. Não adianta eu pegar um papel e colocar. Essa é uma parte. Prós e contras de me mudar de Sete Lagoas, suponhamos. Se eu mudar de Sete Lagoas, o que eu ganho? O que eu perco? Isso aqui é o racional. Se fosse pegar aqui e olhar, não, aqui a conta deu aqui, eu vou embora. E quantas pessoas fazem só essa primeira parte e depois ficam extremamente infelizes. Porque, na verdade, nós somos seres, plantinhas mais complexas. Nós temos a parte racional e nós temos a emocional o tempo todo. Até porque nós temos um cérebro, que esse cérebro, né, se a gente for olhar didaticamente, o reptiliano, o das emoções e o neocórtex. O das emoções, ele vem primeiro do que o neocórtex. E o responsável para tomada de decisão, neocórtex. Mas a emoção está aqui. Se eu ignoro a emoção, provavelmente eu vou sofrer. Então, qual que é a proposta hoje, né? Como que eu tenho trabalhado isso lá no consultório? Tomada de decisão. A pessoa chega com um sofrimento muito grande. E é muito grande mesmo. Porque são temas, assim, que são um dilema para a pessoa. E são jovens ou pessoas mais velhas? Mais velhas. Que estão, assim, numa hora X para alguma coisa. Ter filho ou não. Mudar de carreira ou não. É que está naquele momento que na cabeça da pessoa, se não fizer ali, passou. Muito racional. Muito. E aí, como que a gente trabalha a tomada de decisão na terapia do esquema com o que tem de mais moderno, que eu sou extremamente entusiasmada. Uma técnica criada por Kellogg, que chama cadeira transformacional. Primeiro, nós vamos fazer o que todo mundo faz. Prós e contras. O que eu ganho, o que eu perco. E ali a gente já entende. Quando eu falo sim para uma coisa, eu falo não para o resto. Tem perda. Não tem tomada de decisão sem perda. Garantia? Zero. Mas aí nós vamos trabalhar com os elementos que temos hoje. E eu gosto muito de metáforas, eu gosto muito de exemplo. Um juiz, quando ele vai julgar uma causa, ele pega os elementos que ele tem na mão naquele momento. Inclusive, se posteriormente aparecer outra coisa, ele, vem cá, vamos rever isso daqui. E ele julga aquilo ali de acordo com os elementos que ele tem.
E nós precisamos fazer as nossas tomadas de decisão com os elementos que temos hoje. Então a gente pode entender que seria tomar as decisões a curto prazo. Porque esses racionais demais, eles querem a longo prazo. E eu tenho que entender que é o que eu estou sentindo com relação àquele evento hoje. Porque, vamos lá, uma pessoa de 20 anos que toma uma decisão, às vezes, de ter ou não ter um filho, vai ser muito diferente, talvez, de uma pessoa de 50. Não adianta chegar aqui em 50 e cobrar desse de 20 uma tomada de decisão. Porque o de 20 ele tomou com o que ele tinha naquele momento da vida. Nós não temos fórmula. Mas nós temos como tomar de uma forma mais acertada para a pessoa. Então, como que a gente faz? Primeiro, os prós e contras, que é a parte cognitiva. É a caixinha cognitiva. O que eu ganho e o que eu perco. Depois, a vivência. E aí que vem o trabalho das cadeiras. São cadeiras mesmo. Você coloca 2 cadeiras. É uma técnica muito vivencial, né? Emocional, então impacta muito. Então, você coloca 2 cadeiras e a pessoa, ela troca de lugar. Ela mesma, sendo aquela que falou sim para o fato, e depois aquela que falou não para o fato. Só que falando assim, vocês não têm a dimensão do que é isso. Do que é isso. Quando você trabalha a emoção que você poderá sentir sobre aquele evento no futuro. Por quê? O nosso cérebro, isso é neurociência, ele não distingue se a coisa está acontecendo, se não aconteceu ou se vai acontecer. Se você fechar os olhos e lembrar com muita riqueza de detalhes um dia muito feliz na sua vida, você vai sentir sensações agradáveis. Se você fechar os olhos e lembrar de uma situação muito triste para você, você vai sentir sensações desagradáveis. E não está acontecendo. Imagens mentais. Se você começa a imaginar você, que eu sei que você gosta de viajar, viajando num lugar, não sei como é que é, com riqueza de detalhes, você vai sentir emoções positivas. Então, nós usamos esse pequeno... enganar o cérebro com relação à tomada de decisão. Porque aí, naquele momento da técnica, a pessoa, direcionada por mim, ela vai sentir o que seria se ela tivesse tomado a decisão de sim ou não. E provavelmente o que ela vai sentir no consultório vai ser muito perto ou parecido do que de fato vai acontecer. Bacana. Então é uma coisa muito interessante. E isso é o que tem de mais moderno na psicologia hoje, na tomada de decisão. Por quê? Não adianta pegar o racional só. Nós temos que juntar o emocional também. Então a tomada de decisão envolve as 2 coisas. E aí a gente faz esse trabalho e tem tido resultados interessantes. Porque qual que é a ideia? Acalmar a aflição, o coração da pessoa, de tomar ou não aquela decisão. Então, é uma coisa que eu gosto muito, né? Certo. Tem algum exemplo mais recente que você atendeu ou você ainda está atendendo? De pessoas... Pode citar algum assim? Nossa, eu recebi fulano que queria isso. Não citar o nome. Isso. Citar o exemplo. Sim. Teve... Vamos lá, vamos pegar. Eu vou ver os que eu já não estou atendendo. Não, vou pegar um exemplo, que esse exemplo foi trabalhado por uma professora junto conosco, num grupo muito interessante. Veja bem. Esse exemplo vai. Uma moça engravidou. Aí já não era engravidar, não. Ela engravidou. E ela estava grávida. E uma família muito, muito complicada. E ela estava na dúvida. Tirar ou não tirar a criança. E ela foi, então, levou essa inquietação para a terapia. Então, primeira coisa. Vai colocar no papel. O que você ganha em ter uma criança? O que você perde? E pode colocar tudo. Ela, no cognitivo, ela mais perdia em ter a criança. Por quê? Vou perder dinheiro, vou perder liberdade, vou perder horas de sono. Ali, se fosse tomar a decisão por ali, ela tirava a criança naquele outro dia. Né? Porque isso é uma decisão que não depende do psicólogo. Por mais delicada que seja a questão que o meu paciente me traz, eu tenho que levá-lo a tomar uma decisão que vai minimizar o dano para ele. A não ser alguém que me fala que quer matar alguém, por exemplo. Aí eu não vou poder deixar essa pessoa matar, né? Mas o aborto mas eu não tenho como agir sobre isso. Ok. Então, tirar ou não tirar a criança. Colocou no papel. Cognitivamente, ou seja, racionalmente, a criança inviável. Ok. Aí, foi fazer o trabalho de cadeiras com ela. Numa cadeira, ela sentou, e aí o exercício foi dela imaginar
ela numa clínica de aborto, mas é com muito detalhe mesmo, sabe? Bem propício. Numa clínica de aborto, o que poderia acontecer, quem que estava com ela, qual o estilo de roupa que ela estava. Aí ela entrou, fez o aborto, saindo dessa clínica, como que você está sentindo agora, nesse momento? Aí ela, aliviada, por ter tirado a criança. Ok. Mudou de cadeira. Aí na outra cadeira agora, eu quero que você imagina você saindo da maternidade. Saindo da maternidade, com a criança, é menino ou menina, quem está com você, é você que está carregando? Ela tem algum cheiro, como é que ela é? O que você está sentindo? Eu vou ter essa criança, eu não dou conta de viver com isso. Então, naquele momento, ela vivenciou, ela saindo de uma clínica de aborto, e ela vivenciou, ela saindo da maternidade, a emoção sentida por ela, saindo da maternidade com a criança, foi maior do que todo o mais ali. Então, é por isso que é muito importante, né? Eu trouxe um exemplo muito extremo, por isso que é muito importante a gente levar em consideração o cognitivo e o emocional. Porque as nossas tomadas de decisão, elas vão ser mais acertadas, né? E assim, né, só para fechando mesmo, né, nosso tempo, eu não nasci para outra coisa a não ser isso, né? Eu amo ser psicóloga. Eu melhoro as minhas dores, as minhas aflições, que não são poucas, na medida que eu vou costurando ali a coxa com as outras pessoas. Então, assim, a cada um que me chega com sua dúvida, com seu mal-estar, e que eu consigo fazer uma mínima diferença, isso para mim é um presente, né? Foi por isso que você sempre quis ter o seu podcast. Meu podcast. Minha Psi Falou. Minha Psi Falou. É isso aí, Jaque. Tá certo. Muito obrigada.